Nesta oportunidade, nós vamos tratar rapidamente dos 5 solas. Obviamente que todos foram tão pragmáticos, funcionais, objetivos. Não serei eu que estenderei demais a homilia, mas eu vou hoje introduzir aqui algumas coisas importantes para você entender o que é mais importante no meio protestante ou no meio evangélico. Tá certo? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2 a 4, diz assim: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se ou voltando às fábulas. Eu quero que você preste atenção. Vivemos uma época de fábulas. O evangelho é deixado de lado para se proclamar fábulas. As pessoas participam de cultos para ouvir sobre fábulas, ficções religiosas, e não doutrina das Sagradas Escrituras. Foi assim que o cristianismo ocidental, não o oriental, não houve no Oriente, mas hoje eu vou me focar no cristianismo ocidental. Ele foi virando um conto da carochinha. Quantos aqui assistiram o filme Lutero? É quase um pecado a maioria da igreja não ter assistido esse filme. Tem no YouTube gratuito, tem várias empresas de streamer aí. Assistam o filme Lutero. Quando Lutero está na casa do príncipe lá, tem o quarto das relíquias. Quem lembra-se disso? O quarto das relíquias. Aí tem a asa do arcanjo Miguel, tem o leite da Virgem Maria, tem o dente da Santa Polônia, tem o crânio de João Batista. O que aconteceu com esse cristianismo ocidental? Se tornou um conto da carochinha. Se tornou uma ficção. Porque se tem uma coisa que o ser humano tem no coração, é a volúpia da idolatria. Quando você pega lá em Gálatas capítulo 5, que vai falar do fruto da carne, um dos frutos dessa carne, você vai observar, está lá a idolatria. A idolatria é uma tendência humana. Nós temos uma vocação a adorar as coisas, a adorar objetos, a adorar pessoas, a adorar instituições. É impressionante a tendência humana à idolatria que nós temos. E a igreja, ela foi se deteriorando até se tornar um conto de fábulas. Por volta do século XIII, apareceu um homem na Inglaterra, da qual eu tenho profunda admiração. Ele era um teólogo e padre, chamado John Wycliffe. John Wycliffe, ele começou um grande avivamento. Ele fez a primeira tradução da Bíblia para o vernáculo do seu povo. Todo mundo pensa que é Lutero. Não, foi John Wycliffe. Ele traduziu algumas partes do Novo Testamento para o inglês. Esse homem, ele estava ali num ímpeto para trazer a reforma protestante já naquele tempo. E alguém pode perguntar, mas pastor, por que John Wycliffe não fez então a reforma lá naquele momento? Claro que se você viesse no nosso curso de teologia, você saberia, porque os nossos alunos todos sabem, não sei se você tem essa informação, mas todos eles têm, não é verdade? Alguns fizeram assim.
Mas John Wycliffe não fez a reforma porque ele não tinha uma poderosa ferramenta que Lutero teve, que é a imprensa, que é o prelo. John Wycliffe não tinha como propagar as suas ideias. Os livros eram feitos, cópias nas mãos. E isso inviabilizou o avivamento, a reforma, ou, na verdade, a libertação do cristianismo bíblico já naquele tempo. Mas John Wycliffe fez uma coisa muito importante. Aquele homem era um visionário, ele via além das paredes temporais. E ele então criou um grupo, treinou um grupo chamado de Lollardos. Os Lollardos, a palavra Lollardo significa pobres, mas eram homens que não se preocupavam com a própria vida, nem se preocupavam em arrecadar ou levar nada. Faziam aquilo que Jesus falou: não pegue nada, não pegue mala, não pegue nada, pegue apenas a sua Bíblia e vá pregar o Evangelho. Então, estes Lollardos, quase 2 séculos antes de Lutero, foram pela Europa pregando a purificação do Evangelho, pregando a graça do Evangelho. E isso vai chegar lá na frente em Lutero. Lutero e outros reformadores serão impactados pela vida dos Lollardos. E esses Lollardos, plantados lá atrás por John Wycliffe, vão ajudar a trazer à tona a reforma protestante. E por que o termo reforma? E aqui é importante vocês notarem, tá? Por que o termo reforma? Porque Lutero, Calvino, Zwinglio, Farel e tantos outros, eles não queriam que a igreja ocidental fosse dividida entre católicos e protestantes. Não era a intenção. Por isso que o termo reformado não é apropriado. Nós somos evangélicos mesmo. Não é adequado, porque a ideia daqueles homens era reformar a igreja católica. Entretanto, o Papa que estava lá, que era também um leão, hoje nós temos o Leão XIV, é isso? É isso, Leão XIV? Na época era o Leão X. Ele não soube lidar com o questionamento. Ele chutou todas as coisas que estavam na frente. Então, Lutero foi excluído da igreja, vários foram excluídos, e aí houve a cisão naturalmente. Isso já iria acontecer, mas o Papa também ajudou, Deus estava controlando essa história, e aí surgem então as igrejas evangélicas. Eu não gosto do termo reformado, porque o termo reformado remete à ideia de reformar a igreja católica. O evangelho não tem que ser reformado, ou naquele tempo não tinha que ser reformado. O evangelho tinha que ser redescoberto e pregado novamente. Era isso que precisava. Era essa a necessidade. Muito bem. Esta é a primeira nota que eu estou explicando para vocês. Diante disso, vai aparecer vários grupos, como anabatistas, como menonitas e os seguidores de Lutero. Até que, então, em outubro de 1517, Lutero vai pregar as 95 teses na capela de Wittenberg, na Alemanha. E ali dá-se início o movimento que nos traria a Bíblia Sagrada às nossas mãos, que traria liberdade para o povo adorar a Deus em espírito e em verdade. Obviamente que, quando isso começa, e Lutero não foi excluído imediatamente, ele foi excluído por volta de 1525, 1530. Com esse mover, vários movimentos aparecem ao mesmo tempo. Por que estou explicando isso? Hoje em dia virou moda dizer que a doutrina de Calvino é a reforma. Não, não é. Antes já havia os anabatistas, os menonitas, e depois vieram os luteranos, e etc, etc, etc. Depois, aí vem Calvino, vem Armínio, etc. Então há um grande bojo doutrinário. E todo esse bojo doutrinário, que é até antagônico entre si em alguns pontos,
é chamado de doutrina protestante ou reformada. E protestante, irmãos, não é porque protestou contra a Igreja Católica Apostólica Romana. É protestante porque Lutero faz a reforma na Alemanha, liberta os alemães daquela impregnação do catolicismo, e logo em seguida, os príncipes, juntamente com o povo, queria pregar o evangelho da graça além das fronteiras. Entretanto, houve um problema. O imperador proibiu. E os príncipes alemães protestaram. Por eles terem protestado pela restrição de pregar apenas nos condatos alemães, ou nas regiões alemãs, nasceu o apelido de protestantes. Então, na verdade, não é, na minha opinião, um termo adequado nos chamar até de protestante ou de mesmo reformados, mas sim evangélicos. Nós somos evangélicos porque cremos no evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, diante disso tudo, por que estou falando essa história toda? É que dentro dessa doutrina da Igreja Ocidental, que você pode chamar de reformada, de protestante ou de evangélica, tem uma coisa que é igual para todos. E é sobre isso que vou falar. É o que nós chamamos de 5 solas. Não é sola de sapato. É 5 somentes, é a palavra latina. E estes 5 solas, eles não mudaram. Eles continuam sendo a coluna central do evangelho verdadeiro. E é por isso que eu vou falar deles agora. E o primeiro sola que eu quero falar para os irmãos, que é o sola que deu vida a todos os outros, é o sola escritura. Somente as escrituras sagradas. Diz o enunciado: reafirmamos as escrituras inerrantes como fonte única da revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser aliado. Isto é uma verdade. Ainda que pessoas digam que vão pregar além do texto, ainda que pessoas digam que a Bíblia tem que ser atualizada, ainda que outros ensinem que a Bíblia não é, mas contém a palavra de Deus, isso não é verdadeiro, isso é doutrina de demônio. A verdade é que a Sagrada Escritura é suficiente, inerrante e imutável palavra de Deus. Nós não podemos aceitar qualquer coisa além disso, é heresia. Negamos, diz o enunciado, que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia Sagrada, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. E aqui 2 notas. Primeiro, é um perigo quando uma instituição evangélica ou qualquer outra cristã está apegada a um credo de tal maneira que aquele credo é colocado no mesmo nível da Bíblia Sagrada. Nenhum sínodo, nenhum credo está acima da Bíblia Sagrada. Outra coisa que não está acima da Bíblia Sagrada, nenhuma profecia. As profecias, como está em 1 Coríntios 14, devem ser julgadas pela Bíblia Sagrada. Eu estou pregando nesta noite, você está sentado com a sua Bíblia na mão, e a minha palavra, e o que eu estou ensinando, está sob o escrutínio atento dos teus olhos, pela palavra de Deus. Eu não posso subir aqui em cima deste púlpito e pregar qualquer conjectura e elucubração da minha ideia, da minha cabeça, porque não é isso que ensina o evangelho verdadeiro. Tem um texto lá em Apocalipse capítulo 1, que o pastor é chamado anjo da igreja. E alguns irmãos conjecturam que o pastor é chamado de anjo da igreja, porque ele deve ser o mais santo entre os irmãos. Isso não é verdadeiro. Outros acreditam que o pastor é o anjo da igreja, porque ele tem um poder maior do que todos os outros.
isso também não é verdadeiro. A palavra anjo é mensageiro. E ali em Apocalipse, quando o anjo aparece para João, ele fala: eu lhe vim transmitir o que Jesus disse. A função de quem prega o evangelho, e aqui tem irmãos que serão pregadores ou já são pregadores, escutem isso. A função de quem prega o evangelho não é conjecturar da sua própria cabeça, ou qualquer coisa que você imagina, mas é subir em cima deste púlpito e compartilhar a boa e agradável palavra de Deus. Nós não estamos aqui para pregar o que achamos ou pensamos, ou conjecturamos. Estamos aqui para pregar aquilo que está escrito e registrado do Evangelho eterno de Jesus Cristo. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Eu não tenho liberdade aqui para subir aqui em cima e falar o que eu quero. Eu estou refém da palavra de Deus. O próprio Deus está refém da sua palavra. Ele mesmo disse que não pode mentir sobre a sua palavra. O que ele prometeu, ele fará. Então, irmãos, sola escritura foi o sola mais importante. Por quê? Porque o sola escritura vai dar vida a todos os outros 4 solas. E aí vem o segundo sola, obviamente que eu enumerei diante da minha perspectiva. E o segundo sola é o sola Christus. Sola Christus, somente Cristo. Diz o credo, não é credo na verdade, né? A reafirmação do sola. Reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra meritória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substituta de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e a sua obra não estiver sendo invocada. Isso é o sola Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, Paulo escreve a Timóteo dizendo: porque só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem. Só há um mediador entre Deus e os homens. Não tem Maria, não tem Pedro, não tem Paulo, não tem João, não tem Papa, não tem pastor, não tem bispo, não tem mais ninguém entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, aquele que morreu e pagou o preço pelas nossas almas. Não há mais ninguém. Eu não tenho que falar com Maria para falar com o filho, para falar com o pai. Não! O véu do templo se rasgou e eu falo diretamente com o Pai. Em nome de Jesus. Então, solo Christos. Somente Jesus Cristo. Não tem outro meio de salvação. Não tem outro caminho de salvação. Irmãos, prestem atenção. Os católicos tentam colocar coisas entre nós e Deus. Não existe isso na Bíblia Sagrada. O Evangelho é Cristo. Quem morreu por nós, quem pagou pelos nossos pecados, foi Jesus naquela cruz. Olhe para mim, preste atenção. Ainda que pudéssemos não pecar, ainda que pudéssemos carregar uma cruz tão pesada quanto Jesus, ainda que pudéssemos imitar tudo aquilo que Jesus Cristo fez, não seria suficiente para pagar pela nossa salvação. Não seria. E vou falar uma coisa, que outro dia um calvinista ficou assustado. Observe que eu sou bem justo. Minha avó sempre ensinava: meu filho, o pau que bate em Chico sempre baterá em Francisco. Eu estou criticando o catolicismo, mas eu não estou deixando de olhar para os nossos erros. E o calvinismo é um dos nossos erros. Eu não posso falar que é um erro deles, é nosso. Essa manga é nossa. Infelizmente. Voltando à questão, como dizia minha avó, nós temos que ser justo, justíssimo, porque caso contrário, não haverá graça verdadeira em nossas vidas. Tá certo? E só
Jesus Cristo é o Salvador, presta atenção, lá no jardim do Éden, tinha 2 árvores, não tinha? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que levaria o homem ao pecado. E a árvore da vida, que levaria o homem à confirmação da sua salvação. Amém? Porque havia uma prova ali. O homem não tinha pecado, tinha eternidade, mas ainda não tinha a glorificação. Ele tinha que comer da árvore da vida para glorificar. E ela aparece aqui em Gênesis, capítulo 3, e lá em Apocalipse 22. Jesus é a árvore da vida. Agora vamos imaginar que Adão e Eva não tivessem pecado, mas tivessem comido da árvore da vida apenas. Eu pergunto para os irmãos, eles teriam sido salvos pelos seus méritos? Eles teriam merecido o céu? Tipo, eles comeram da árvore da vida. O Gabriel aparece lá e o Adão fala, marca com Deus para amanhã, porque eu mereço ser salvo. Então, essa tarde eu vou passar com Eva aqui observando o jardim. Manda Deus voltar amanhã. Porque agora a gente é de igual para igual, divino para divino. Na cabeça do calvinista é isso que passa na mente dele. Porque ele imagina que por eu, digamos assim, buscar a Deus e pedir misericórdia e ter fé e usar meu livre-arbítrio, ele acha que eu estou sendo salvo pelas obras. Nem o Adão, sem pecado, se tivesse comido da árvore da vida, teria sido salvo fora da graça. Porque a graça é tudo para a nossa vida. Ainda que nós não pecássemos, nós precisaríamos da graça, porque a nossa vida está em Deus, sempre esteve em Deus, por Ele, para Ele, por meio dEle. Mesmo Adão, se não tivesse pecado, precisaria de graça através da árvore da vida. Nós não vivemos sem a graça. Por mais que eu tente, é a graça dEle. Então Jesus não é uma pessoa que eu devo só observar, aprender com Ele, é mais do que isso. Jesus, Ele é o meu Redentor, o meu Salvador, aquele que fez a obra por mim. Por isso que a salvação não é por obras. E aí, obviamente, que vem o terceiro sola. Sola gratia, somente a graça. Graça significa, bem forte igreja, graça significa... O pessoal não ouviu aqui no microfone. Graça significa... Meu Deus, vocês não jantaram para vir para a igreja? Graça significa favor imerecido. Ninguém merece a salvação. Isso é graça. A reafirmação do sola significa, reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que leva a Cristo, soltando-nos dessa nossa servidão ao pecado, erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. Então a salvação, pela graça, vem somente de Deus para nossas vidas, é o presente de Deus. E aqui, irmãos, quero explicar algo. A Igreja Católica se desviou tanto da graça, que um homem chamado João Tetzel dizia, cada moeda no fundo do gasofilácio é uma alma que sai do purgatório ou que é resgatada. Escute. Então, na cabeça, já eram suas moedas, Kelly. Na cabeça de João Tetzel, o dinheiro comprava a salvação das almas. O João Tetzel era uma espécie de proto-Edir Macedo da vida. Tem um ditado popular que dizem que a Igreja Católica loteou e vendeu os céus. O Edir Macedo veio e colocou pedágio. Irmãos, isso aí é uma dura realidade. Quando você compra objetos mágicos na igreja, corneta para expulsar demônio, sal grosso para atrair bons fluidos, água do descarrego, isso é uma volta às
lendas e magias da Idade Média. E muitas igrejas fazem isso hoje. Só abrir uma nota aqui. Eu me lembro que uma vez eu e a Miriam fomos chamados numa casa e a mulher ia numa dessas igrejas neopentecostais e ela estava, a nora dela estava endemoniada e ela estava com o chaveiro da denominação ungido pelo pastor. E ela então, a Miriam se lembra disso, pegava aquele chaveirão ungido pelo pastor e a nora endemoniada ela batia. Desconjuro, Satanás, sai, capeta. E ela batia na cabeça da nora. E eu cheguei ali, eu fiquei mais assustado de ver a mulher batendo com o chaveiro na cabeça da nora do que o demônio que estava dentro da pessoa, não me assustou tanto. Imediatamente eu falei para aquela irmã, por gentileza, minha senhora, fica lá fora que eu e minha esposa vamos orar pela sua nora. Ela falou, o senhor não quer que eu fique? Eu falei, não, a senhora vai lá para fora para me ajudar. Ela falou, tá bom, o senhor quer ficar com o chaveiro? Eu falei, não, obrigado. E ela foi embora. Imediatamente eu orei, a Miriam me ajudou, nós oramos, a moça ficou liberta. Pouco tempo atrás eu encontrei, ela está servindo a Deus e ainda é crente. Mas se eu não chego ali, a mãe ia cortar todo o rosto da filha, da nora, de tanta chaveirada, porque ela achava que havia poder naquele chaveiro. Isso não é salvação pela graça. Isso não é evangelho. Então John Tetzel vendia a salvação no céu. Por isso que Jesus falava para as pessoas que se arrependiam dos seus pecados e se convertiam. Ele dizia, vai, a minha fé te salvou. É assim que ele dizia? Não, vai, a tua fé te salvou. Pronome possessivo, a tua fé. Nós temos a imago Dei dentro de nós. E essa imagem de Deus ainda residual, que ainda resta dentro de nós, pela graça do Espírito Santo, pela graça preveniente de Deus, nos capacita, e nós estamos aqui hoje livremente, porque respondemos à graça, e isso então nos capacita e nos dá condições de sermos salvos por esta graça. Porque veja, irmão, olha aqui, estou terminando. Se a graça não é de graça, mas é obrigatória e imposta às pessoas, não é graça. João capítulo 4, verso 23 e 24, Deus é Espírito, e procura os adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Então a salvação pela graça exige duas coisas, olha para mim, exige duas coisas. Primeiro, uma oferta genuína do Evangelho. Se nesta plateia aqui hoje, metade está salva e a outra não, e eu prego que Deus ama a todos, eu estou sendo genuíno? Eu estou sendo verdadeiro? Porque Deus não quer salvar todos. Mas em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, veja que o 5 combate o catolicismo, e o 4 combate o calvinismo, que é irmão do catolicismo. O verso 4 diz assim, que Deus quer a salvação de quantos homens? 1 Timóteo 2,4. Deus quer a salvação de quantos homens? Todos. Então a oferta do Evangelho para ter graça tem que ser autêntica para todos. Outra coisa, a oferta do Evangelho para ser graça tem que ser livre. Apocalipse 22, verso 17. Quem quiser, tome da água da vida. Jesus está falando, quem quiser. A salvação não é imposta, a salvação é oferecida livremente. Então, de certa maneira, o que fizeram, o que realizaram ali, para combater o catolicismo, foi uma dose muito forte. Exageraram no remédio. É quase que a salvação calvinista é quase igual à salvação de John Tetzel. É quase uma salvação artificial. Quase não, é artificial. Porque não é verdadeira, não é em espírito, em verdade. Mas a salvação verdadeira é pela unção do Espírito Santo, através do seu amor, da sua graça, para nós respondermos livremente. Amém? Daí, irmãos, para ter graça, vem o quarto sola, somente a fé.
Diz o enunciado: reafirmamos que a justificação é somente pela graça, por intermédio da fé. Negamos que a justificação se baseia em qualquer mérito que em nós possa ser achado. A fé é a chave que abre a porta da graça por onde passamos para vivermos em Cristo. Estou terminando, olhem para mim. A fé é a chave que abre a porta da graça. É o firme fundamento. Lembra quando nós pregamos Hebreus 11 aqui? É o firme fundamento. Quando você acredita no que Jesus fez por você na cruz, quando você acredita que Jesus morreu no seu lugar, quando você acredita que Jesus é o teu Salvador, você está abrindo essa porta e a graça de Deus vem sobre você. É só a fé. É pela fé. Não tem outro jeito. E a fé, como é que ela vem? Romanos 1,17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A pessoa escuta o evangelho, a fé nasce no coração dele, ele livremente se entrega a Cristo, e aí a graça de Deus vem sobre ele, e Deus, pela sua graça, regenera, salva essa alma, e opera uma metanoia e uma transformação. Por fim, e aí nós temos o quinto sola, contemplando todos os outros quatro, é o sola deo glória, somente a Deus a glória. O enunciado diz: reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus, e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei de Cristo ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima, a autorrealização se torne opções alternativas ao evangelho. E aqui eu estou concluindo. Olhem para mim. Me dê mais um minutinho. Somente a Deus a glória. Eu espero que o nosso irmão Renan, que fundou essa orquestra, faça dessa igreja até a melhor orquestra da cidade. Eu espero que o Gabriel faça desse ministério de louvor o melhor ministério de louvor da cidade. Eu espero que eu e todos os meus colegas que pregam aqui nesse púlpito sejam os melhores pregadores. Mas nada disso é feito para agradar o homem. Eu vou repetir, nada disso é feito para agradar o homem. A pregação é para a glória de Deus. O louvor é para a glória de Deus. Tudo que a igreja faz é para a honra e glória do nosso Deus. A glória não pertence a nós. A glória só pertence a Ele. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Nós não somos, aqui nesta igreja, fazedores de cultos para pessoas. Nós fazemos o culto para Deus. É tudo para Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Vamos fazer de tudo para que o ambiente seja o melhor possível, para os irmãos adorarem a Deus. Vamos fazer de tudo para que o nosso som seja o melhor possível, para que os nossos louvores sejam o mais agradável possível aos ouvidos dos irmãos, mas acima de tudo, tudo aqui é feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Vocês estão entendendo isso? Se a igreja perder, irmãos, estou concluindo. Tem igrejas por aí que é verdadeiramente shoppings. Tem lojas, tem cinema. O cara vai domingo de manhã para a igreja, assiste os workshops, almoça no shopping da igreja, depois curte um cinema com a família, depois volta para a sessão da tarde e para a sessão da noite para assistir os cultos. Virou um negócio de show. Tem até um programa de televisão aí de uma igreja que é o Show da Fé. Estou seguindo a Jesus Cristo. Né?
É o show da fé. Já viram isso aí? Olha que ponto, virou o show da fé. Olhem para mim, preste atenção. Isso aqui não é um show. Isso aqui é para a glória do nosso Deus. Quando cantamos, quando louvamos, quando pregamos, quando ofertamos, quando estamos aqui, é para a glória do nosso Deus. Fique de pé. Repita comigo os 5 solas. Sola Escritura. Somente as Escrituras Sagradas. Solus Christo. Somente Cristo Jesus. Sola Gratia. Só a graça de Deus. Sola Fide. Só a fé. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Isso, irmãos, estes 5 pontos é que faz de uma igreja evangélica verdadeiramente cristã. Qualquer igreja, seja ortodoxa, seja onde for a asiática, seja etíope, seja egípcia, seja de Antioquia, seja qual for a facção cristã nesse planeta, se não viveu os 5 solas, não é a igreja de Jesus. Isto todos os protestantes acreditam. Isso nos une. Isso faz da igreja de Jesus una. Quem acredita nos 5 sola, acredita no evangelho verdadeiro. Amém? Isso é importante, viu, irmãos? Eu sei que muitos vão achar, hoje o pastor foi mais histórico do que o pregador. Você pensou isso, né? Foi revelado, né? Está vendo? Você achou que aqui não tem revelação, né? Mas é muito importante nós entendermos a nossa história. Por que acreditamos como acreditamos? Porque se nós entendermos isso, a gente não desvia. Obrigado, Jesus, nesta noite pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela graça do Evangelho. Obrigado, Senhor, pelos 5 solas que a reforma protestante realmente ressuscitou e trouxe de volta. 5 solas que era vivido pela Tua igreja e que hoje está de volta na vida da igreja que te serve em espírito e em verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa pequena igreja esteja sempre firmada nesses 5 solas, através do Teu amor, da Tua graça, e que nós nunca nos esqueçamos da importância dessa verdade. Nós oramos assim, no nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Chegada a cruz do meu Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Quebrou meus laços e me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória